mulheres, sejam muito bem-vindas. É mais uma edição do nosso Pode Ecoar, um podcast feito para mulheres, e seja muito bem-vinda. A gente não sabe como você chegou aqui, mas se você chegou, aproveita e seja muito bem-vinda. O meu nome é Andréa Mercedes, eu sou corretora de imóveis. Sou Tamara Miller, planejadora financeira. Eu sou Jéssica Morara, proprietária de clínicas odontológicas e mentora de mulheres. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela tem 2 filhos, adora viajar, uma mulher independente, uma escritora, uma mulher incrível, que tem muita coisa para nos contar. O currículo dela, gente, não é fraco, eu vou precisar ler. Vanessa Fraga. Ela é doutora em administração pública da Universidade do Minho, em Portugal, com uma trajetória internacional que inclui pesquisas em universidades como Valência e Utrecht. Uau, Vanessa, que legal! Atua também na International Social Security Association. Falei certo, gente? Com uma visão global sobre gestão pública e políticas sociais. E minha amiga. Seja muito bem-vinda, Vanessa. É muito bom estar aqui e eu acredito que você tem muita coisa legal para nos contar com esse currículo todo, né? Gente, eu tô até assim, sem graça. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, de contar um pouquinho da minha história e a gente conversar e se divertir nessa tarde. Tô à disposição pra gente trocar ideias. É a gente que tá super ansiosa para escutar mais da tua história, para nos inspirar nessa mulher gigante que você é e que desde a primeira vez que participou também do nosso encontro lá na Ecovírgula, sempre nos inspirou muito com tanta inteligência, com tanto carisma e também com tanta abertura. E acho que isso é muito importante para que a gente tenha o que a gente sempre fala, que as conexões genuínas, né? Então, a gente é que fica muito honrada de ter você hoje aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Vanessa Fraga. Um brinde, vamos começar com um brinde. Viva Vanessa! É isso. E eu vou aproveitar, inclusive, Vanessa, que diante desse currículo todo, né, que a Andréa já colocou, a gente sabe que o teu trabalho, inclusive, tem impacto internacional. E não somente isso também. Hoje você tem desbravado o mundo também de escritora, de um livro super importante, de um tema super relevante, principalmente para as mulheres. Então, assim, tem tanta coisa pra gente falar que eu não sei nem o que eu te pergunto primeiro, tá? Tá difícil. Tá difícil. Também tô com essa sensação. Então, assim, eu acho que a gente pode começar, talvez, um pouco pela sua carreira, de fato, né? Como é também conciliar isso com 2 filhos, um pouco da tua história. E aí a gente vai te puxando aí um pouco das nossas dúvidas. Tá bom. Vamos começar, então, pela minha carreira, o início da minha vida. Vamos começar da onde você é. Tá. Então, eu sou gaúcha, natural de Viamão, é uma cidade dormitório da Grande Porto Alegre. Eu morei até os 12 anos no Rio Grande do Sul. E aí, com 12 anos, eu fui morar em Garopaba, litoral sul de Santa Catarina. E lá eu vivi até os meus 20 anos de idade. Passei minha adolescência e casei lá. E aí, a minha primeira filha nasceu em Garopaba. Olha só que legal. Quando ela estava né? com 1 ano de idade, eu me mudei para Blumenau. Eu já estava casada com o primeiro marido e aí a gente viveu lá. Eu vivi 7 anos em Blumenau. Uma diferença bem grande de cultura, né? Totalmente. Das duas cidades, de estilo de vida. Foi, muito. E para mim já foi muito difícil vir do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Eu saía de uma cidade totalmente urbana. Eu morava em Viamão, mas eu estudava em Porto Alegre. Todo dia eu ia a Porto Alegre estudar. E aí eu vim para Garopaba para ir caminhando para a escola. Então já foi muito diferente, assim, para mim.
E foi uma época bastante conturbada da família, com uma questão econômica, que o país vivia uma situação econômica e política bem complicada na época do plano do governo Collor, né? E aí depois, quando eu me mudei para Blumenau, eu casei e a gente foi morar em Blumenau por conta da vida profissional do meu primeiro ex-marido. E aí, quando eu me separei, eu vim morar em Balneário Camboriú. Até eu chegar a essa fase da minha separação, eu passei muitas coisas, assim, muitas coisas marcantes na minha vida. E uma delas é que a minha família perdeu uma irmã com 22 anos de idade de acidente de carro. E aí, eu naquela fossa, daquela situação de depressão, eu fui buscar no estudo uma saída. E aí, eu comecei a estudar para concurso público e estudei para o mestrado. Eu entrei no mestrado e no concurso público na mesma semana. E aí, eu não larguei os dois, com uma filha de 4 anos. Nossa! Então, ela fez o mestrado comigo. Eu levava ela todas as quintas, sextas e sábados, ela ia comigo para aula. Eu lembro que quando eu me formei no mestrado, os professores falavam que eram 2 diplomas, um para mim e um para minha filha. Para dentro da sala de aula? Sim, ela fazia aula. Que idade que ela tinha? 5 anos já. 5, 6 anos. E aí ela ficava numa boa, quietinha? Dormia no meu colo. Ai, que fofo. Era assim. E aí, quando eu saí de Blumenau, eu vim morar em Balneário Camboriú. E aí eu comecei a associar a minha vida. De manhã eu trabalhava no meu serviço público, como servidora pública, e à noite eu dava aula. Comecei a minha vida acadêmica. Com uma filha pequena. Não é fácil. Nossa, que dedicação, hein? Uma mãe, né, com um filho pequeno, assim, se dedicar. Já é difícil, às vezes, trabalhar, né? A gente sabe como que dedica tempo. E trabalhar e fazer tudo isso ainda, dar aula. Sim. Já começou ali, então, a tua carreira mesmo. A minha carreira foi tudo junto, assim. Foi a vida acadêmica com o serviço público, com um filho pequeno e sempre tudo junto, assim. É muito interessante. Isso, na verdade, me lembrou, inclusive, do nosso último encontro, do recado que a gente recebeu da Bianca. Dizendo, você não é guerreira, você é vencedora. Você é né? E isso é sinônimo de ser vencedora, né? É claro que com muita luta, com muita dedicação, né? Mas você conseguiu... né? Muitas renúncias nessa fase, né? Exatamente. Mas você conseguiu, junto com a sua filha, né? Construir a carreira, aquilo que você gostaria de construir, né? E isso é muito lindo, parabéns. E realizar sonhos, né? Porque isso também te trouxe até o lugar de hoje. Sim. Te trouxe até aqui. Então, eu acredito que hoje isso pra ti é muito enriquecedor e gratificante, né? Com certeza. É um valor, assim. Porque... Na verdade, assim, a gente nunca programa tudo que a gente quer fazer na vida, né? Se e a gente nem sabe o que vai acontecer também. Não. E eu falo muito isso em terapia. Eu nunca pensei... Até que, assim, lá na minha infância, uma vez eu falei... Um dia eu vou chegar até o último ponto da carreira acadêmica. Quando eu era criança. Mas eu nunca programei tudo isso que eu tô vivendo. E talvez eu não tenha noção de tudo isso para quem olha de fora, Sim. né? O currículo tal... Não vejo desse jeito. A gente vê de outra forma. Mas... assim, da minha trajetória profissional, ela nunca foi desapegada da minha vida pessoal com os meus filhos. Eu sempre fiz tudo junto com os meus filhos, levava junto. Quando eu fui fazer o doutorado em Portugal, eu levei a família toda. Meu filho de 4 anos também reclamava pra minha mãe que quanto tempo eu vou durar aqui? Quanto tempo a gente vai ficar aqui? Porque eu não fui sozinha, eu podia ter ido sozinha para estudar. Não, eu levei a família inteira. Eu conciliei o meu estudo com o estudo da minha filha, foi o meu filho menor com o pai dele, a gente foi todos juntos. E aí, nessa etapa do doutorado, você já tinha, então, o segundo filho? Sim, ele já estava também com 4 anos. Foi morar fora? Fui morar fora. Esse é um grande desafio para nós mulheres, né? Que quando a gente precisa olhar para a nossa carreira, investir nos nossos sonhos, né? Decidir, sim, agarrar as oportunidades que aparecem e trilhar o nosso caminho, mas, ao mesmo tempo, administrar a vida pessoal, porque são 2 filhos são 2 que ali também têm os seus desejos, suas vontades. Não é fácil. Quando a gente fala de vencer, né? A gente, quando olha para trás e fala em vencer, né? Mas
A base de bastante investimento em coragem, né, gente? Eu A acho gente tem que ser corajosa. Isso era uma das perguntas aqui que eu programei, né? A gente recebeu um formulário antes da Vanessa, então eu dei uma estudada. E esse foi uma das perguntas que eu acho até mais relevantes pra gente fazer. Você tem uma história multifacetada. Você é mãe, você é servidora pública, você é pesquisadora, é escritora também, que a gente já vai chegar nessa parte. Como você se vê unindo todos esses setores da tua vida, hoje, várias versões da Vanessa, como que hoje você olha para isso tudo e o que representa isso na tua vida? Eu não consigo olhar pra tudo isso assim, botar num lugar só. Eu não sei, eu sou uma pessoa muito inquieta, eu sou do movimento. Pra mim, o movimento me fascina. Eu tenho que estar sempre em movimento. E me agonia ficar parada. Em tudo, assim. Eu não consigo, por exemplo, desenvolver uma atividade que eu não vejo valor e que vai ter entrega. E eu não tô falando entrega... não é uma entrega do que a gente está ouvindo muito falar hoje em dia de... quanto de valor, entendeu? Não é monetização. Eu tô falando de transformar alguma coisa, de impactar. Então, qualquer trabalho que eu faça, eu quero ver um retorno mesmo, que isso tá fazendo sentido para alguém ou para uma comunidade. Que tem um propósito, um legado. Que tem um propósito, é isso. Então, assim, reunir tudo isso para mim foi meio que intuitivo, assim. Uma coisa, assim, que é um valor primário para mim. Minha família, meus filhos. Eu tenho, assim, muito, muito bem embasado. Eu tenho a minha família, né? Os meus pais, que moram próximo de mim, que estão ali atrás de mim. E tenho os meus 2 filhos, que estão comigo, embaixo das minhas asas. Então, eu tenho isso muito forte. E tudo que eu vou fazer, eu sempre, quando surge uma oportunidade, um convite, eu sempre peço, assim, para o universo. Vai fazer bem para mim e vai fazer bem para eles? É sempre nesse sentido. Mas eu não consigo ver que eu faço tudo isso, assim. Eu vou fazendo. É intuitivo, vai acontecendo, né? Mas eu costumo não negar as coisas. Entendeu? Eu disse, eu não vou fazer isso. Não vai dar certo. Vai sobrecarregar lá pro pequeno. Não, vai ficar... Não. Quando eu botei na cabeça que eu queria ter uma experiência internacional, que ia ser bom pra minha filha e que... Eu não fiquei, mas vai ser ruim para meus pais que vão ficar aqui. Não, eu vou. Inclusive, essa experiência internacional com os teus filhos, que é realmente algo bem significativo na vida familiar, conjugal, te trouxe uma reflexão, porque foi uma vivência, uma experiência como mãe, vivendo fora, né, do país de origem. O que isso te representa hoje como cidadã, como mulher? Quais as vantagens que trouxe você vivendo com a tua família fora do Brasil? Eu saí da caixa. Então, eu não entro mais em rótulo nenhum. Nem de perfil modal, nem do que é a moda no Brasil, ou no sul do país, ou de Portugal, ou da Espanha. Eu saí de qualquer rótulo, entendeu? Eu tenho uma visão muito ampla das coisas. Eu tenho uma visão maior, assim, né? E a gente está sempre evoluindo e está sempre modificando. Mas eu não consigo mais entrar em nenhum modelo engessado. Eu não consigo mais... Expandiu a tua mente de uma maneira que não volta mais, né? Para o mesmo lugar. E você também sentiu que essa mesma sensação de expandir trouxe essa mesma sensação para os seus filhos? Com certeza. Com certeza. Porque, por exemplo, para minha filha, quando a gente foi, o primeiro objetivo era que ela fosse fazer a faculdade. Até acho que é um pouco interessante eu contar para vocês por que a gente foi para fora. Quando ela terminou o 2º grau, eu queria que ela fosse estudar fora, que ela tivesse uma experiência de viver fora. E ela queria ir para os Estados Unidos, e eu não queria que ela fosse para os Estados Unidos por conta da cultura. E eu disse, não, você vai para a Europa. Aí a gente começou num processo de encaminhá-la para ir com bolsa de graduação para Portugal, porque na época tinha essa possibilidade. E aí houve troca de governo e acabou as bolsas de graduação. E abriram bolsas de doutorado. Eu disse, mas então eu posso submeter a bolsa de doutorado. E se eu ganhar, a gente vai igual e vai te beneficiar. Aconteceu que saiu a bolsa de doutorado. Eu passei na seleção que eu fiz de doutorado e não saiu a bolsa do governo. Só que eu consegui o afastamento do país como servidora pública. Eu disse, não, mas agora não vou mais poder voltar. E aí o universo. Aí eu tinha feito a prova de proficiência de línguas, eu tinha conseguido a média, eu tinha passado no doutorado, estava tudo favorável, só que eu não tinha bolsa do governo, mas eu tinha a possibilidade da saída do afastamento do país. Eu falei, agora eu vou, gente, agora eu vou e vamos ver no que vai dar. Aí a gente foi, mas o objetivo primário era para minha filha, para fazer a formação dela lá fora. E aí, claro, a gente sabia que ia ganhar todo mundo. Ia ganhar ela com a graduação, ia ganhar o pequeno que não estava ainda na fase escolar
de primeira série, então era uma fase favorável para ele. Ia ser muito bom para mim, porque eu também ia voltar para academia fazer o doutorado. Para o meu ex-marido também ia ser uma oportunidade de mudança cultural, enfim. Aí fomos. E aí foi uma conjunção de fatores que nos levou para aquela situação. E foi muito, muito interessante. A minha filha, ela morou em Portugal, ela morou na Espanha e morou na Itália. Então, ela tem uma experiência de vida que ela não volta mais para Caixa. Hoje, quando ela voltou agora com a graduação lá fora, ela já chega numa outra situação profissional. Ela não chega, o currículo dela não é igual de quem se formou aqui. E isso tem valor para ela aqui. O pequeno, que hoje está com 11, vai fazer 12 anos agora mês que vem, é a mesma coisa. Eu já falei para ele, tua graduação vai ser fora. Tu quer fazer o segundo grau aqui, que é o ensino médio agora, né? Quer fazer o ensino médio, tudo bem, mas a tua graduação, na medida do possível, eu vou te dar a mesma condição que eu dei pra tua irmã. Você vai estudar fora. Porque eu quero que eles tenham essa experiência, esse poder de escolha e de viver o mundo para além dessa realidade que a gente tem aqui. Quando a gente fala em morar fora, né, eu vou até compartilhar, porque eu também tenho um pouco da experiência, caiu meu brinco, dessa mesma experiência, porque eu conheci a Vanessa, a gente acabou se conhecendo, ela morava em Portugal ainda. Na realidade, uma prima minha conhecia ela e nos apresentou e a gente ficou amiga, né, foi de fato. Quando a gente fala sobre sair da caixa e querer expandir, porque eu também fui com essa mesma intenção sua de fazer com que os meus filhos olhassem para lá, para fora, e que o mundo é mais do que a nossa cidade. Do que a nossa cultura. É mais do que a nossa cultura e que tem muita coisa para se viver e que eles podem ir e voltar, né? Eu acho que não sei se para ti, mas assim, para mim nunca foi, eu vou mudar, porque tem muita gente que faz isso, eu quero sair do país porque não gosto da política, porque não gosto, porque tá ruim, porque Nunca foi a minha intenção essa. A minha intenção era essa. Eu precisava expandir e que os meus filhos também expandissem. Também foi com essa intenção. A intenção não era, vou mudar de país. Não, eu vou dizer assim, como na época eu atendia no serviço público, a linha de frente, eu atendia muitos advogados, muitas pessoas, e eu vou contar para vocês uma história assim, que me chamou muita atenção, que foi o meu start. Eu atendi uma advogada que ela sempre estava muito cabisbaixa, sempre assim... A gente via que ela se contagiava pela dor do cliente dela. E ela trazia isso para o atendimento. Pra vida dela. Uma certa vez, eu atendi ela totalmente diferente, animada, bonita. E eu disse, nossa, o que houve? Assim, o que aconteceu? Deu uma virada na tua vida? Não sei o quê. Aí ela, tô fazendo mestrado em Portugal. Eu... Na hora, assim. Eu disse, meu Deus, é mesmo, é? Aí ela me explicou como é que ela fez, e aí eu guardei aquilo ali. Por que não? Passou mais um tempo, eu atendi um outro advogado que estava fazendo doutorado sanduíche pela universidade aqui da região, da Univale, sanduíche com a universidade lá da Espanha, de Alicante. Desculpa, o que é doutorado de sanduíche? Quando você entra no país e você faz um período do doutorado fora. E aí você recebe dupla titulação, Brasil e do país onde você vai fazer. Legal. O meu não, o meu ele é só europeu, o meu diploma é europeu. Eu já convalidei no Brasil, mas ele foi todo lá fora. Quando você sai com o doutorado sanduíche, ele sai com a dupla titulação daqui, e você pode ganhar bolsa daqui para lá, que é o que a Univale tem. Aí quando ele falou, tô fazendo o doutorado sanduíche, tô indo mês que vem, não sei o que, cara, sabe quando a gente recebe uma coisa assim, e assim, é meu, é isso que eu quero, eu preciso fazer isso? Eu ficava assim, eu preciso fazer isso. E aí uma terceira pessoa que eu atendi também, no meu atendimento, que era uma família que eles moravam no sul da Espanha. E aí eu falei, tô pensando em ir morar em Portugal. Por que Portugal? Porque era mais barato e por conta da facilidade da língua, por conta do menor, né? E aí ele falou, não, nem pense duas vezes, tem que ser Espanha, que a Espanha é muito melhor, os equipamentos públicos são melhores, blá, blá, blá. Mas eu tinha essa questão da língua. Aí eu acabei decidindo e tudo foi para Portugal, numa cidade que era mais fácil a gente viver, e a gente foi para lá. Mas, assim, o que mais... Eu acho que é isso que a gente tem que prestar atenção, esse feeling, sabe? Que acontece na vida da gente. Quando tu recebe alguma informação e aquilo vibra dentro de ti. Quando, assim, eu tenho que fazer isso. Transborda, eu tenho que fazer isso. E era isso que eu sentia com o doutorado. E é algo que é inexplicável, né? A gente sente mesmo e aquela inquietude fica. E parece que a gente não faz alguma coisa...
nada funciona. Ele fica ali esperando pra gente tô dar aqui, um ó. pontapé. Com certeza. Eu também, eu adoro a Espanha. Tive uma experiência de fazer intercâmbio pra lá. Então, assim, se você falar Espanha, já me vem toda aquela lembrança também dessa experiência que a gente tem. Então, eu acho que isso é muito enriquecedor, principalmente pra você com a família, né? Lindo de ver teus filhos vivendo isso. Eu acho que pra uma mãe proporcionar é algo incrível, né? É o que a gente deixa, né? O legado. Vai chegar a minha hora. E isso não tem preço, né? Porque a gente olhar... Depois tu vai ver teus filhos se desenvolvendo como tu já vê, né? A Luana. Daqui a pouco tem o Noah, né? Sim, o Noah também já fala. É muito interessante, assim, o que ele fala. Que o Noah tá com 12. Vai fazer 12 agora, mês que vem. né? Tá numa fase linda. Sim, ele fala assim, mãe, quando nós voltarmos para Espanha, quando eu for estudar lá, ele já fala, ele já tem já esse normal discurso, para ele. Ele já tá preparado. Se vai ou não, como vai ser, ele já sabe até o curso que ele quer fazer. Legal. E você voltou agora de uma viagem, né? Acabou de fazer uma viagem para a Europa também. Saber. A gente quer saber por que você foi para lá, né? Foi para fazer Queremos outro saber. doutorado? Qual que foi o motivo? Enquanto nós estávamos réis mortais aqui no frio, Eu tava ela passando tava calor lá no verãozão, no verão linda. europeu. Não, e engraçado que o verão faz isso com a gente, né? As fotos da gente são mais lindas. A roupa da gente é mais bonita. O sol, né? O sol A deixa... energia do sol, a vitamina D. incrível. É isso. O que acontece? No órgão que eu atuo, eu estou fazendo assessoria internacional. Então... Uau, né? E aí, como eu sou o ponto focal no Brasil para a Associação Internacional que é representada em todos os países do mundo que tem essa representação do órgão que eu atuo, houve agora uma reunião muito importante internacional e que o presidente do órgão deveria comparecer. Foi aonde? Foi na Suíça. Na Suíça. Em Genebra. E aí, essa reunião que deve comparecer todos os órgãos que fazem parte da associação para poder fazer algumas votações e algumas deliberações. Acontece que eu fui representando o país, representando o meu órgão e fiquei lá uma semana em reuniões. E foi muito interessante, assim, muito enriquecedor. Primeiro porque eu estava na OIT, né? Do lado da ONU, assim. Eu conheci a ONU, conheci a OIT. Eu ia falar exatamente sobre isso, porque você não foi daí pela tua parte de carreira, foi a parte profissional mesmo que te levou até lá, né? Foi. E você já teve outras viagens assim também? Eu já fiz uma viagem no ano passado também, representando o meu órgão da mesma associação, numa outra oportunidade, que foi para Portugal também. E é muito enriquecedor e é, assim, extraordinário, porque a gente vai... Primeiro que a gente aprende muito com as outras, né? Com as outras instituições internacionais que atuam no mesmo segmento. Conhece-se e a gente troca muita figurinha. É muito, muito enriquecedor. Com outros representantes, né? Com de todos vários os países. representantes. E aí a gente vê que a nossa dor não é só nossa, o que acontece no Brasil não é uma coisa do Brasil. Eu acho isso interessante porque, da mesma forma que a gente estava falando, né, de quando a gente expande, né, também é expandir, né, no trabalho. A gente consegue perceber que nós, sim, somos um país desenvolvido não tão caótico, né? Não tão... A gente mora num país muito bom, né? E a visão das pessoas de lá, quando fala do Brasil... Vou falar de uma maneira geral, com as pessoas com quem tu conviveu. Qual que é a perspectiva ou qual é a noção, o que se fala do Brasil de uma maneira geral? Assim, o que de lá tu chegou a ter alguma percepção? Então, a gente tem uma síndrome do patinho feio. A gente acha que a gente é o pior. Mas o Brasil é referência para muita coisa. Isso é muito legal de ouvir. Referência. É interessante como eu escuto problemas que a gente discute internamente. São os mesmos problemas da Alemanha, os mesmos problemas da Finlândia, são os mesmos problemas da França. Em termos, por exemplo, de inteligência artificial, entendeu? Problemas de regulação. A gente tem problemas, assim, gigantes nos outros países que não é nem um terço do que a gente tem. Imagina, a gente tem o tamanho do Brasil, né? A população, a gente tem 5 países aqui dentro, né? Então, a realidade, por exemplo, de Portugal é o tamanho de Santa Catarina. Então... O Brasil é um país intercontinental, né? Então, é complexo. É complexo. É muito complexo. E o que a gente faz aqui é modelo para outros países. Por exemplo, eu saí hoje de manhã de uma reunião, estava falando com a Deia, saí de uma reunião com a OCDE para falar da Amazônia, de como é o atendimento que a gente faz na Amazônia.
E aí, como é que é o atendimento da Amazônia nos outros países, né? Da Amazônia Internacional? Eles não fazem o atendimento que a gente faz. Não fazem? Não, eles não têm o tipo de atendimento que a gente tem de subir até as aldeias indígenas, que a gente sobe de barco. Então, a gente tem... É mais humanizado? O Brasil, sim. Sim. A gente tem, com toda a grandiosidade, com todos os problemas, com toda a complexidade, a gente ainda dá mais conta do que outros Sim. países. Só que, por exemplo, eu não posso comparar a minha política pública, que para atender este público, com a política pública que tem Costa Rica, por exemplo, que tem o Peru. É muito diferente. Porque o tamanho do país é diferente, a cultura é diferente, tudo é muito diferente. São variáveis enormes, Nós né? temos muitas variáveis, é muito complexo. Mas eu posso dizer para vocês, assim, nessa reunião que eu estava agora, das Américas, estava só o Brasil e a Costa Rica. E é muito interessante a gente ver. E dá orgulho. O Brasil estava lá representado e eu estava representando o meu país. Eu ia falar isso. Quando eu viajei para fora, eu tive a oportunidade de estar, não foi profissionalmente, dentro do órgão da ONU. Quando eu entrei, assim, eu senti isso. Eu senti aquele patriotismo no sangue, né? Essa sensação que você agora descreveu da viagem foi o que eu senti sem ter vínculo nenhum ali profissional, mas é muito gostosa essa sensação. Então, dessa viagem, né, dessa experiência que tu teve, o que tu pode dizer que foi o melhor para ti, ou assim, um testemunho, mas algo que tocou realmente na Vanessa como pessoa? Acho que é isso que tu falou para André, ou tem mais alguma coisa? Tá lá representando, sabe? Que legal que eu cheguei aqui. Orgulho, que né? bom que eu cheguei até tudo aqui. isso, E tá aqui representando o meu país, o meu órgão, o meu gestor que me designou. É um orgulho, assim. Eu nunca imaginei que quando eu fosse fazer uma graduação, um mestrado, eu nunca pensei Fosse que chegar nesse eu ia lugar. chegar na OIT. Jamais, gente. Jamais. Que legal, parabéns. Isso é muito Parabéns, incrível. Vanessa. Se você chegou lá, é porque você mereceu. Não tenha dúvida. E não somente isso, acho que também é bonito a gente fazer esse trabalho que você... Que nos parece que você faz esse autorreconhecimento. É realmente perceber que, pô, isso tudo que você plantou, porque a gente não chega lá do dia pra noite, né? É um plantio para que depois você possa fazer a colheita. E isso é algo incrível, porque muitas vezes a gente ainda se auto-boicota, né? Tipo, será que eu realmente mereço estar aqui? Né? Tem toda essa questão. Então, você ter essa autoconsciência do teu tamanho é importante. E é mais uma inspiração. É mais um motivo para que todas nós aqui, ou você que esteja aí nos assistindo, possa olhar para você, se inspirar e que você saiba que você ecoa dentro de cada uma que tá aqui. Exatamente. Gente, eu acho isso tão bonito, mas eu posso ser bem sincera com vocês, eu não tenho noção desse tamanho, não. Mas deveria. A gente não tem essa noção. Não tenho. Eu não gente sei se como é que orgulha. o outro vê. A gente tá aqui pra te ver. Inclusive, o podcast ele faz isso, porque quando você senta aí, como nós já sentamos, a gente faz essa autoanálise e percebe muitas coisas que nós mesmas não nos damos esse valor, né? Exatamente Incrível. isso. E antes da gente continuar essa conversa que tá maravilhosa, a gente quer só reforçar aqui um agradecimento super especial à Renove, a Branding Renove, que é a nossa... A empresa que está nos apoiando, que está nos patrocinando nesse podcast e que também é responsável pela nossa social media. Então, vocês vão ver, muito provavelmente, assim como vocês já estão vendo agora, outras vezes a marca da Renove junto com a Eco. E agora eu quero chegar numa parte, assim, mudando, né? Já toda essa do que a gente conversou. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da Vanessa, né, de ter escrito um livro, já não foi só um, né, mas eu quero que tu conte um pouquinho de como começou essa vontade, esse desejo de falar, de escrever, de colocar as palavras num papel para que isso ecoasse para outras mulheres também, né, e que outras mulheres também fossem beneficiadas com o conhecimento e com a experiência que te levou a escrever esse livro. Então, contar um pouquinho como que despertou esse desejo da Vanessa em si como pessoa
a fazer esse livro independente, né? Você é uma escritora independente e contar um pouquinho como começou essa história. Tá bom. Então, esse aqui é o livro. Que é o nome. Entre Ventanias, Ondas e Pausa, uma biografia climatérica. Esse aqui é um boneco do livro que eu já estou encomendando para fazer publicação dele física. Ele está publicado desde fevereiro, e-book. E então, para contar a história um pouquinho desse livro, eu tenho que voltar umas 2 casas, assim. Esse é o meu quinto livro. É o quinto. Eu fiquei na dúvida. Eu não lembrava quantos que eram. Esse é o quinto? Pois é. Caramba. Isso sem contar a minha produção acadêmica. Porque o que acontece, né? Eu descobri em terapia que a forma que eu tenho de... É terapêutico para mim. O livro, ler, estudar, tudo isso é terapêutico. Então, quando eu escrevo, eu não estou preocupada nem com quem vai ler. Eu estou preocupada em botar para fora aquilo que está me agoniando. Só que isso não começou da noite pro dia, assim. Eu lembro da minha infância, com 7, 8 anos. No intervalo da 1ª, 2ª série, eu não ia pro recreio para brincar. Eu ia pra biblioteca para ler. Então, ou eu ia pra biblioteca ou ia pra capela. É a santinha bonitinha? Não, não é. Eu me escondia nos livros. Então, eu sempre me escondi nos livros e no estudo. Quando eu estava com depressão, lá com 22, 24 anos, o que eu fiz? Eu fui estudar. Eu estudei pro mestrado e pro serviço público junto. Então, para mim, eu lembro que na iniciação científica, porque eu fiz bolsa de iniciação científica, de mestrado e de doutorado. Na iniciação científica, o professor Sampaio falou assim para mim: você tem que fazer um curso de português, porque você não sabe escrever. Uau! Ele falou assim pra mim. Eu nunca fiz curso de português, eu nunca fiz curso de redação textual, nada. Mas eu comecei a escrever e eu tinha uma produção acadêmica. Fazia artigo científico, e estudava e pesquisava. Então, eu tenho um poder de síntese, de fazer projetos, essas coisas. Eu aprendi a fazer porque era o meu rito acadêmico de trabalho. E vou dizer, né? Poder de síntese é difícil. É uma coisa que a gente vai assim... Eu não consigo ler, por exemplo. Eu não leio sem um lápis, né? Eu leio sempre com o lápis na mão e eu vou riscando e fazendo nota naquilo que eu vou achando interessante. Gente, assim, eu sou mais próxima. Já li coisas da Vanessa. A Vanessa, ela escreve parece que tá conversando. Uhum. Então, é uma escrita... Ela tem uma facilidade... É fato isso, Vanessa. Uhum. Não diz que não, é um fato. Você começa a ler, parece que tá sendo uma conversa com ela. Parece que ela tá tendo uma conversa contigo. Então, é uma escrita gostosa. Então... Porque esse livro, ele é uma biografia, né? Então, assim, a gente sabe que quando eu comecei a escrever, tô começando a escrever um pouquinho, é uma terapia. É muito bom. Uhum. Então, você já tem uma fã number one. Sim, com certeza, fã number one. E aí, o que aconteceu? Assim, quando eu fui morar na Espanha, eu já nem lembro qual foi o primeiro livro, mas quando eu fui morar na Espanha, eu fiquei um tempo sozinha lá, os primeiros 3, 4 meses eu fiquei sozinha, depois foram meus filhos me encontrar. Eu estava fazendo lá a segunda parte do doutorado, que eu fui fazer no doutorado de Ética e Democracia, com filósofos da Espanha. Então, o que eu fiz? Eu fui aprender sobre filosofia e aí eu tentava fazer uma relação do que eu aprendia com filosofia com o que eu estava vivendo. E na época eu estava meio numa situação de um romance que eu tinha deixado aqui. Aí eu contei a minha história lá na Espanha, fazendo uma relação com a filosofia. Depois, eu tive uma situação na época do Covid, né? Da pandemia, que a gente ficou muito, né, encarcerado. Sim, a gente tinha um ambiente fértil para poder escrever, né? Aí, o que eu fiz? Eu fui estudar antroposofia. E aí, eu fiz o meu estudo antroposófico, que era um dos estudos que a gente tinha que fazer num curso que eu fiz. Só que eu não fiz só de tomar nota e fazer uma tabelinha. Eu contei a minha história num livro, mas num e-book de novo. Aí, quando eu fiz uma missão, do meu trabalho para a Amazônia, que eu passei 15 dias fazendo atendimento indígena na Amazônia, eu contei a história, um diário dos 15 dias que eu vivi, do meu ponto de vista, do que eu vivi daquela realidade tão distinta da minha urbana, né? Da minha curiosidade. Também num e-book. Tudo isso eu subi na Amazon, tá? Tá tudo lá na Amazon. Eu fiz um livro de contos eróticos, que tá lá na Amazon, mas aí tá com pseudônimo. Gente, é muita vivência, né? Assim, uma coisa... nada a ver uma coisa com a outra. Eu achei interessante. Gente, assim, eu vou contar um segredo que ela não tá contando. Isso tá escondido. Tem um DNA aí. Eu conheço a família. É verdade. O pai dela escreve muito bem.
né? Eu atendi o teu pai, eu me lembro que ele mandou uma carta de agradecimento para mim. Eu falei assim, gente, que coisa linda. A gente não está acostumado com pessoas que escrevem com tanta facilidade. E eu acho que isso, vamos dar um méritozinho para ele, Sim. porque tá no DNA de vocês ele ali, e minha né? mãe, né? A minha mãe também Sim. escreveu. A minha mãe fez 2 e o pai contou também a história da vida dele, profissional. Fez 2 também. Juntou, ele tem mais de 50 anos de carreira profissional e ele contou ele e os amigos dele. E aí, o último que eu fiz meu foi esse aqui, que é a minha biografia climatérica. Porque, gente, assim, 45 anos, né? Esse mês que eu tô fazendo 46. Faz exatamente 1 ano que eu descobri que eu tô na perimenopausa. Não era uma coisa esperada, eu imaginei que ia acontecer lá pelos 50 em diante. Minha mãe foi com 60 anos. E para mim foi muito drástico, porque afetou demais a minha vida cognitiva, que é o que eu mais faço, que eu vivo de produção acadêmica, de escrever, e para mim... Eu perdi, assim, eu não lembro palavras, eu perco o fio de um raciocínio lógico. E afetou também fisicamente, eu fiquei muito debilitada de ter dias de não querer sair da cama, lá no início, né? Quando eu não sabia como tomar conta disso. E aí eu comecei a escrever, como desabafo, assim. Porque, assim, gente, se eu tô passando por isso, que eu fui em vários médicos, especialistas, e cada um me dizia uma coisa, e eu ficava mais transtornada. E comecei eu a pesquisar, eu buscar artigo científico e literatura sobre o assunto. E eu pensei, gente, se eu tô passando por isso, que tenho, né, uma certa facilidade de pegar um artigo acadêmico e ver o que vai servir para mim. Imagina as pessoas que não têm isso, as mulheres que estão passando por isso e são reféns só de saúde pública e que não têm um bom acompanhamento médico. Porque eu também não quero dizer que eu tenho um bom acompanhamento médico, eu estou ainda buscando o melhor caminho. Aí eu fui escrever num exercício de fazer com uma linguagem mais simples possível para eu pulverizar essa informação da minha vivência. Porque o médico, você vai sentar na frente do médico, ele vai te contar o aspecto técnico de saúde que acontece. Mas o que aconteceu comigo? O que aconteceu contigo? O que aconteceu contigo? Que, de repente, o que aconteceu comigo pode servir para você de exemplo, né? Ou pode te ajudar, te orientar. Então, é nesse sentido que eu fiz esse livro. Esse olhar mais humano, né, para esse período, a gente... quando a gente não entende muito das coisas que a gente está passando, porque, de fato, é isso que acontece, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai... Opa, tá diferente. Gente, tá diferente. Ou, às vezes, é a família. Mãe tá diferente, né? As coisas vão dizendo, né? A vida vai dizendo que a gente está diferente e a gente começa a enxergar isso. E não tem um lugar onde você vai lá é sobre... A informação que a gente tem é sobre essas conversas, sobre pessoas que têm a iniciativa de falar do assunto, têm a iniciativa de escrever e ajuda muito. Eu até achei muito interessante isso que a Vanessa trouxe. Ela fez uma apresentação no nosso encontro da ECO. Foi o único que eu não fui, eu fiquei não, foi incrível. Foi Sabe aquela sensação? Já tinha o tema do encontro. E eu achei o quê? Gente, mas eu não tô ainda nessa fase, eu vou precisar saber, claro, mas não acho que vai ser tão próximo, enfim. O que será que isso vai enriquecer pra mim? Mas claro que eu não iria perder nenhum encontro. E depois que ela começou a falar, eu vi a importância que tem esse assunto, não só pra gente, pra quem convive com a gente, né? As mulheres que estão ao nosso redor. Sim. E aí eu saí de lá, assim, tão impactada e tão feliz por ter feito parte disso, que hoje eu olho assim, como isso é um tabu. Né? Como esse assunto é um tabu ainda para as mulheres. E dentro do que você te ajuda, você reflete, né, nas palavras, você também quer compartilhar no intuito de ajudar alguma mulher, no intuito de ajudar alguém. Então, o que hoje você pode falar desse livro que você diria para alguma mulher que está nos assistindo, que é mais importante? Difícil essa pergunta, na verdade. O que você acha, Vanessa, que é mais importante hoje para a mulher que está nessa fase da perimenopausa? Que você poderia dizer para essa mulher? Buscar acolhimento. Eu acho que o que a gente mais precisa de acolhimento. E quem me deu essa palavra foi a Deia. O que aconteceu? Quando eu fui escrever esse livro, eu peguei 5 ou 6 depoimentos de amigas. Que já tinham passado por essa fase. Que já tinham passado ou que estão passando. E aí, nessa situação... E foi uma necessidade também minha de acolhimento. E aí o acolhimento é dos amigos, é da família. Isso. Da rede pública. Da gente também, Da né? gente se acolher, a gente se aceitar o dia que tu tá revoltada. Porque tem dia que tu briga com todo mundo, até contigo mesmo. É verdade. É verdade, tem dias... Gente, assim, é
É um negócio, assim, que não tem, assim. A gente tem que viver e pronto. Tu sabe que, assim, né? Eu escutando tudo isso, eu sempre fui muito próxima da minha mãe. Muito próxima. Então, assim, tanto que quando eu vim pra cá, eu lembro que ela falava que era uma dor muito grande. Que eu era a pessoa... Claro, minhas irmãs também, mas cada um com o seu jeito. Mas, assim, talvez eu era a que mais conversava, que mais acolhia, sabe? E eu sei que ela passou... Minha mãe tá com 62 agora. Então, assim, ela entrou nessa fase. Eu sei que ela entrou nessa fase. E eu sei que eu não estava lá. E eu sei que a gente julgou ela pra caramba. Desculpa, mãe. Desculpa pra minha mãe também. E pra mim também. Porque, assim, a gente... Eu até me emociono, assim, porque a gente não sabe. A gente não sabe mesmo. E é um assunto importantíssimo. Que a rede pública, porque né, a gente não existe, não acolhe. tem. A gente não faz esse acolhimento que as mulheres precisam tanto nessa fase. A gente entende TPM, a gente sabe que tá de TPM, mas... Ou que a mulher tá louca, né? Olhar com essa respeito, outra fase, né? né? Eu acho que é olhar com respeito para essas fases, porque de uma maneira geral, né? A gente acha que é só hormônio. A gente acha que é só hormônio. Não é, gente, não é hormônio. Quer dizer, ou melhor, ele é hormônio, mas assim, não é uma fase, eu não vou mais menstruar e eu não vou mais engravidar. Não é só isso. Não é só isso. Isso é só. Isso é um a ponta do subproduto. iceberg. Não é. É uma mudança assim, radical no corpo, no físico, mas principalmente na questão cognitiva. Ele é a perimenopausa, a menopausa, ele é um processo endócrino cognitivo. É isso. E pra gente que tá trabalhando, assim, a gente tá no mercado, né? A gente tá no mercado. A gente vai ter que passar por esse processo trabalhando, atendendo, né? Demandando. E dando conta de tudo, né? Com esses que sintomas. A gente faz isso? Porque a nossa equipe é a primeira a perceber. As pessoas que convivem com a gente percebem essa diferença facilmente, né? Acho que talvez... Eu não vou nem dizer que é fácil, porque a gente não sabe muitas vezes que é isso, né? Mas a gente percebe talvez uma diferença de comportamento ou de raciocínio ali, ágil ou o que quer que seja, né? Eu acho que nesse sentido... Eu acho que o que mais pega pra mim, assim, hoje eu tô precisando de agenda. Porque o fato de esquecer é uma coisa que me incomoda horrores. A memória é uma das coisas que mais grita em mim, assim. Porque você é ativa, você tá com as coisas... De repente, tu passa... Esqueci e foi... E não é falta de responsabilidade, não é nada. Simplesmente a tua mente parece que não te ajuda mais. E aí tu começa... Vou usar uma agenda, porque daqui pra frente... O que tá acontecendo comigo? Parece que eu tô retrocedendo, né? Não, e é engraçado, né? Porque... Dá o exemplo da minha mãe, que é a pessoa mais próxima que eu tenho novamente, né? Mas assim, a gente escuta assim, eu tô ficando velha mesmo. Eu acho que é relacionado a isso, né? Pra mim foi isso que eu tirei eu tô ficando velha mesmo. Então quer dizer que é isso. Será que é realmente velha ou será que é realmente... A menopausa é ficar velha? Será que a gente vai se colocar nessa caixa? Né? Será que é isso que a sociedade, né, Mas acha? Olha pra gente dessa maneira? É sim, menopausa é ficar velha. A menopausa, a gente tem 3 grandes pontos na vida da mulher, né? A menarca, a puberdade, o puerpério, a mulher que dá a luz, e a perimenopausa. São os 3 P's, né? Então, são 3 marcos importantíssimos na vida. A gente se transforma completamente quando a gente menstrua e está pronta para a vida, para tudo que a vida traz. A gente se transforma de novo quando a gente traz uma outra vida para a vida, né? Exatamente. E a gente se transforma completamente quando a gente passa a olhar só pra gente. Porque é isso que eu sinto, assim. Tem uns 10, 11 meses que o olhar todinho tá voltado para mim. O que você diria pra Vanessa, que antes de entrar na perimenopausa, que hoje já sabe tudo isso, mas que se você estivesse entrando hoje, o que você diria pra você mesma em tom mais acolhedor? Nossa, pergunta complicada. Vem, bebê, vem cá. Eu tô aqui pra ajudar. Porque eu quero saber, né? Eu quero poder, talvez, usar esse teu pensamento, a tua reflexão pra mim. Porque eu sou muito autocrítica. Sim, eu acho que calma, que é só mais um dia. Amanhã vai ser diferente. Todo dia é um dia diferente.
A gente é assim, geralmente, né? Mas na perimenopausa a gente consegue ser 3 pessoas no mesmo dia. É verdade. É isso. Pra quem tá assistindo se, né, identifica. Então, quando ó, a gente aqui tá, não tá já a dica do medicada, livro. né? Quando a gente tá medicada e com suplementação. Hoje eu tô com suplementação, tô fazendo terapia hormonal, de reposição hormonal. Tudo pra equilibrar tudo, já eu já tô isso. muito mais equilibrada. Mas se for pensar eu há 6 meses atrás, meu Deus. Não, e isso deve ser um baita desafio pessoal, né? Tanto no trabalho, quanto em casamento, casa, como mulher, como mãe, É. como amiga. Às vezes que, sei lá, às vezes também tem amiga que vai querer pedir uma ajuda, você não quer mandar pra puta que pariu. Mas, gente, vamos ser sinceros. Se você pensar na primeira menstruação, é, É isso, né? verdade. Ali tem aquela. Tá se conhecendo, tem vergonha, né? A gente já passou por isso. Por puerpério também. Você tá com as emoções abaladas, flor da você não pele. sabe nem lidar, né? E Exato. é mais uma fase, como a Vanessa falou, é a terceira fase, né? Que a gente tem, que praticamente são as mesmas situações que a mulher se encontra, né? É isso. Em momentos diferentes da vida. E deixa eu te perguntar, Vanessa, em relação ao teu livro, né? Onde você está conseguindo chegar? Onde que você quer chegar com o teu livro? Porque, claro, isso nasceu de uma autobiografia, de uma experiência própria que você Sim. teve. Compartilhando. E que com essa tua facilidade em escrever, né? Essa vida acadêmica nos presenteou com esse teu livro, né? Porque acho que é isso. Acho que o mundo acaba sendo presenteado É com verdade. conhecimento, com informação. Então, claro que não nasceu por causa disso, mas você vendo o tamanho e a importância disso, o que que você quer trilhar com isso? Onde que tu quer chegar? E o que que a gente pode ajudar, né? Acho Sim, que também é tem verdade, isso. O que nós aqui, enquanto Como mulheres, enquanto grupo da Eco, enquanto podcast, enfim, o que que a gente também pode fazer para ajudar nesse teu caminho, nesse teu caminhar? Exato. Que legal. Então, como eu falei pra vocês, eu publiquei o e-book em fevereiro. E eu tava aguardando, porque eu submeti o livro para alguns concursos literários. Porque qual que é a situação? Para eu fazer ele como escritor independente, tem um custo que é meu, e que eu tenho que primeiro arcar com o custo e depois vender. A outra possibilidade seria eu ir para uma editora e a editora me bancar, e aí também a minha margem de retorno é muito pequena. Eu não tô pensando na questão comercial, mas como que eu poderia otimizar isso? Aí eu decidi, depois que eu fui essa semana num lançamento de um livro, que assim, eu fiquei contagiada e foi muito legal. Eu disse, não, eu vou bancar isso aí, eu vou fazer independente mesmo. Eu já me inscrevi para uma semana do Sebrae, que vai ter em outubro, e eu quero lá publicar e falar do livro. Eu me candidatei para palestrar sobre o assunto e para vender o livro nessa semana do Sebrae, da Semana da Mulher do Sebrae em Floripa. Então, assim, a minha intenção agora com o livro é que ele faça chegar no maior número de mulheres que não têm conhecimento, que não sabem o que está acontecendo, e que o livro possa, de alguma forma, inspirar ou ajudar a dizer assim, calma, vai passar, ou calma, não é só comigo. Era isso que eu queria. Tanto é que, assim, o e-book... É que eu sei que a dificuldade de ler no e-book é mais complicado. Quem quiser o arquivo dele, não tem condição de comprar, não consegue baixar na Amazon, eu disponibilizo o arquivo em PDF. Porque a ideia é fazer pulverizar a informação. Ótimo. Eu tô comprando agora, já encomendei ele, uma série, a primeira tiragem eu comprei, e depois eu vou tentar vender. Fazer uma noite de autógrafos, fazer numa livraria. De repente a gente podia combinar alguma coisa lá na Eco, sabe? Para ajudar a fomentar a ideia do livro. O que eu estou fazendo também? Eu sei do que está acontecendo de política pública, né? De projeto de lei. Tem um federal, tem um em São Paulo. São Paulo é o único estado do país que já tem uma legislação que atende a política pública da mulher na menopausa. Ótimo, excelente. Santa Catarina isso. tem uma agora que lançou em março. O município de Balneário Camboriú começou agora com um projeto de política pública municipal, mas está ainda engateando, ainda vai para aprovação na Câmara. Eu tive essa semana na OAB. Ainda tem muito caminho. Tem muito caminho. Então, assim, o que eu quero é associar isso com política pública. Por quê? Porque isso que vocês falaram, como é que é a mulher no trabalho? Como é que é a mulher que depende do SUS? Gente, não tem.
Aí a mulher é louca, a mulher é despedida, a mulher começa a trabalhar porque daí ela não dormiu a noite toda, daí ela acorda à tarde, daí ela tem que dar conta do filho, daí não tem como trabalhar, não tem como produzir. É que hoje, se a gente for, assim, eu tiro por mim, né? Quando a gente fala de buscar uma ginecologista especializada nessa temática, tu vai pro particular. E é caríssimo. E é caríssimo. Quer dizer, eu posso, né? Mas quantas mulheres nesse Brasil inteiro que não podem? Claro. Exatamente. E isso que a gente está falando de uma realidade do sul do país. Como que é a realidade da mulher indígena? Como é a realidade da mulher negra? Que a mulher negra e a indígena, elas entram em perimenopausa antes da mulher branca. Ah, entra antes? Entra antes. Por conta dos aspectos econômicos, culturais, tudo isso. E porque elas têm maior sobrecarga também. na vida inteira. Então, elas também entram. Porque um dos fatores da perimenopausa, e isso eu me incluo, é o estresse. Eu não entrei com 45 anos por acaso. Eu venho de 3, 4 anos de uma vida de trabalho que eu tava 15 dias aqui, 15 dias em Brasília. É lógico que uma hora isso estourar. Estourou na perimenopausa. Então, imagina como é que é a vida de uma mulher... sabe, que dá conta da vida, que é arrimo de família, que tem que trabalhar o dia inteiro, de noite dá conta da casa, dá conta de filho. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como servidora pública, ao teu olhar, no teu ponto de vista, como que você acha que o poder público poderia agir ou poderia fazer uma primeira ação para ajudar nesse assunto da perimenopausa? Aprovar o projeto de lei que tá lá parado desde 2023. Sério? Alô, poder público! Bora aprovar, tem um projeto de lei que Por tá favor, lá com né? vistas Por numa favor. senadora e tá, acho que é isso. Porque se eu tiver uma lei federal, fica mais fácil de eu depois descer ela a nível estadual e municipal. Se eu faço aqui a nível municipal, ou que nem o estado de São Paulo fez, ok, eles conseguem, tem autonomia. Mas é diferente da gente ter uma política pública federal e depois eu escalonar isso para o município, entendeu? E onde é que acontece a mudança? Onde é que a mulher vai ser atendida? É no SUS do município. Exato. Isso. É no posto de saúde aqui próximo. Mas, de fato, a falta de informação é enorme, né? Nesse quesito período da mulher, né? Não tem informação, gente. A gente tem que ir atrás, né? De se entender e quem não tem, né? E aí... Quem não chega. Eu queria só fazer um parênteses, que é uma coisa que me incomoda. Eu fui atrás, estou buscando, e eu acho que a gente já está falando muito mais hoje do que a gente falou há 5 anos atrás, do que a minha mãe sabia. Sim, minha com mãe certeza. deu de ombros quando eu fui perguntar para ela. Mas o que eu vejo, assim... A menopausa também está na moda agora. Então, os famosos... Todas as mulheres famosas estão entrando em perimenopausa. Sim, e verdade. elas estão trazendo isso muito à tona. É uma geração que está aí falando, e aí, né? a gente tá indo lá pro TikTok, pro Instagram, e tá vendo muita fórmula pronta, entendeu? Muito método que vai dar conta. E aí tá sendo mais um produto. Virou também mais um comércio. E a gente precisa trazer isso com rigor. Sabe? Não dá para eu olhar a mulher em perimenopausa igual uma mulher que não está em perimenopausa no ambiente de trabalho. É diferente. A gente precisa ter esse acolhimento no ambiente de trabalho. Então, a gente precisa de política trabalhista. A gente precisa de política assistencial. A gente precisa de política previdenciária. A gente precisa... É muito mais complexo do que só vender o comércio ou o método eu vou ajudar vocês a passar por isso, entendeu? Então... Eu tenho, assim, olho com bastante critério tudo isso que vira moda e que, às vezes, mais incomoda ou que mais desinforma do que, de fato, gera conhecimento. No teu Instagram, você fala um pouquinho mais sobre isso, né? Fala Sim. sobre a realidade mesmo, os sinais, tudo isso. Qual que é o arroba para a mulher que está assistindo e quiser saber um pouquinho mais? @perimenopausa40+. Eu fiz esse perfil só para... 40 mais em símbolo ou escrito não, mais? é escrito. Não dá 40 pra fazer mais, o tá. símbolo demais. Ah. Aí, o que eu fiz ali eu trago, assim... Sempre busco artigo científico ou indicação de literatura, alguma coisa que possa contribuir, de fato, com o que estão falando sobre o assunto da perimenopausa, assim. Eu procuro sair daquele lugar comum de vender alguma coisa. Não é essa a intenção. Ser Tá mais lá o informativo livro, mesmo. isso, A tua informativo. vivência, né? Algumas reflexões, pelo que eu vi no arroba. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. acompanhar, Acompanhar. Então, assim, até antes da gente encerrar, que infelizmente a gente Tem que encerrar, tem que né? encerrar, a gente Tempo. chega no nosso... Eu tenho mais algumas Sempre perguntas. mais uma só. quer fazer? Vamos fazer antes da gente encerrar, então? Tá, vamos lá. Eu tenho uma aqui que eu
te vi, assim, vendo todo ali o teu currículo, tudo que tu faz, o teu movimento, como você falou, né? Eu tô sempre em movimento. Como que é pra você conciliar essa carreira pública que você tem, que é super estruturada, ao lado de uma mulher criativa? De uma mulher que é escritora, que faz um livro, que ao mesmo tempo adora viajar. É muita coisa. Como que você consegue conciliar tudo isso, Vanessa? É minha válvula de escape. Porque se eu ficar só no serviço público, parece que eu me apago. Por mais que eu consiga crescer, por mais que me deem a oportunidade de eu dar devolutiva social no meu serviço público, isso aqui é o que me realiza de verdade. Escrever, viajar, explorar, conhecer o novo, tomar nota do que eu conheço, do que eu geralmente faço diário, do que eu exploro fora. Isso eu adoro fazer isso. E fazer parte do encontro da Eco. Tá. Ela ser uma embaixadora da Eco. É verdade, é uma parte tua independente onde você pode fluir, né? Muito legal. A Vanessa é a nossa embaixadora no grupo, tá ali com a gente já desde o apoiando, passado, né? Obrigada por você sempre. apoiar, né? O nosso Isso. movimento, o nosso encontro, como aqui também o podcast. A gente fica muito feliz de te receber. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. E o que te inspira? Acho que pode ser só pra gente fechar. O que te inspira? Legal. Movimento, me movimentar e fazer uma coisa que realmente dá valor. E me inspira, assim, o que eu tenho atrás de mim, a minha segurança dos meus pais, meus filhos, e olhar pra frente e fazer o desconhecido. Eu adoro uma coisa desconhecida. Adoro, assim, pegar um desafio, assim, uma coisa que vai me desafiar. Eu não temo. No bom sentido. A vencedora. Eu gosto daquele negócio, não sei fazer, nunca fiz. Eu quero aprender. Que eu vou fazer. Eu quero aprender. Eu gosto disso. Isso me inspira, assim, o movimento de fazer o diferente. Que é o que te impulsiona. E me impulsiona. E você adora fazer essas reflexões, né? Eu tava acompanhando também essa filosofia, esse olhar da vida, esse constante movimento. Você falou ali também, quebrar, né, os paradigmas. Tudo, a mídia, a nossa mente, onde a mulher tá, muitos segmentos, né? Isso é muito legal. Bem questionadora, Vanessa sempre Sou foi. bastante crítica. Vanessa, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, por separar parte do teu tempo, né, para nos inspirar, para ecoar junto com a gente. E editoras, por favor, uma mulher maravilhosa, um livro incrível. Exato. Vamos divulgar esse daí, por favor, vamos publicar esse livro. É @perimenopausa 40+. 40+. Ótimo. Isso aí. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Como sempre, uma inspiração. A Vanessa, além da questão, de todas as questões que foram faladas aqui, né? Se conecta bastante com a natureza, adora caminhar na praia, adora se conectar com o verde, mora numa região fantástica. Isso também não deixa de ser uma inspiração para mim. Eu convivo um pouquinho mais de perto. E cada caminhada com ela é um assunto que a gente desbrava, a gente meio filosofa. Faz terapia, né? A gente meio faz terapia. E é sobre isso, né? É sobre isso que é viver, que vale a pena, né? Acordar num dia... Às vezes eu tô em casa, ela me tira, o dia amanheceu. Eu não tenho ido muito ultimamente porque tá frio. Mas todas as vezes que a gente vai é sempre muito enriquecedor. E que você consiga inspirar e possa nos inspirar, né? O grupo e que o teu livro alcance o máximo de pessoas possíveis, porque é muito importante. E eu fico muito orgulhosa de ti. Que isso, meninas. Eu fico tão, assim, emocionada que vocês me deram essa oportunidade. Eu fico muito feliz de vocês já estarem assim depois de um ano e mais alguma coisa, né? Desde quando vocês começaram todo esse movimento. Eu lembro da primeira vez que a Deia falou para mim sobre o movimento. É um orgulho fazer parte desse grupo, ser embaixadora. Eu tenho pena de não poder participar mais, porque muitas vezes a gente tem conflito de agenda. Mas eu tô muito orgulhosa e muito feliz de estar aqui e poder falar de mim, assim, é muito legal. É uma estrela, assim, né? É uma delícia tá aí. Que é uma coisa assim, isso é muito legal. É uma coisa assim, isso é um exercício, inclusive, pra gente, porque a gente não se valoriza, a gente não se vê da forma que os outros nos veem. E então, tudo isso é muito legal. Eu só tenho que agradecer vocês a oportunidade e estar aqui, né, na companhia de pessoas amigas.
Obrigada, meninas. Obrigada a você. Obrigada. E que possa aparecer aqui para contar pra gente qual vai ser o próximo livro, né? Sim, vocês vão na minha noite esse de não autógrafo. é o último. Com certeza. O próximo vai ser sobre mulheres, tá? Eu vou falar sobre uma reflexão de mulheres na sociedade. Segura que a gente tá isso no próximo podcast. Exatamente. Bom, então a gente vai finalizar o nosso Pod Equar de hoje, o podcast da Eco. A gente esteve com a Vanessa Fraga, que fala sobre a perimenopausa de uma maneira muito autêntica, com reflexões. E a gente agradece o nosso patrocinador, que é a Branding Renove. Obrigada pelo nosso episódio de hoje. Você também aí, mulher, que está acompanhando a gente, segue a Vanessa na rede social, acompanha todo esse conteúdo dela. E a gente se vê no próximo episódio do Pod Ecoar. Ê! Um brinde! Brinde.